Pessoas do meu Brasil baronil, como eu estou feliz, minha primeira live depois de voltar do Vale do Silício. Pessoal, vamos começar, que tem muito conteúdo, tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Eu passei 15 dias lá, visitei as empresas mais promissoras, visitei Facebook, visitei Google, fui no Apple Park, fui dirigir Tesla, e não foi pouco, dirigi acho que umas 8 horas um Tesla lá, 2 modelos. Visitamos coworking, aceleradoras e por aí vai. A gente conheceu muita empresa legal, fez muito contato legal. E vocês sabem que o que a gente faz é ir lá com a cabeça aberta, anotar, ver tudo que tem de melhor e trazer para cá. A gente vai incorporar tudo isso nos nossos negócios, vai incorporar nos treinamentos, mas em primeira mão a gente gosta de compartilhar isso com a turma que está assistindo, está acompanhando o nosso conteúdo. Bora para a nossa aula maravilhosa que vai começar nesse exato momento. Só para você entender que o jogo está mudando, o jogo está mudando fortemente. Se você não prestar atenção, não importa o que você faça, não importa se é digital ou não, você pode desaparecer. Como uma pessoa que tinha um hotel na Bahia, um hotelzinho, e de repente veio um cara chamado Airbnb e fez com que sumisse 70% da clientela dela. Porque agora as pessoas ficam na casa das pessoas que já moram na Bahia. Não precisa subir um hotel. Então, isso que eu quero falar para vocês. Então, bora! Primeiro conceito mais forte de todos, mudou minha vida, simplesmente fez com que eu desse um crack na cabeça. Eu quero que vocês absorvam ele de uma maneira revolucionária dentro de vocês. Primeiro, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Primeiro de tudo, chama leapfrogging. O que é leapfrogging, Arthur? O que é leapfrogging, cara? O que é leapfrogging? Leapfrogging é uma brincadeira de criança, aquela que uma criança abaixa um pouco, né, põe a mão no joelho, a outra vem por trás, põe a mão nas costas e pula. Você já deve ter brincado, ou você já viu alguém brincar. Essa brincadeira é um pouquinho mais famosa nos Estados Unidos. No Brasil, não sei muito, não vi muito as pessoas brincarem disso. Mas era isso. Um abaixava, o outro vem, põe a mão nas costas e pula na frente. Leapfrogging. E daí surgiu a expressão leapfrogging. Qual que é a ideia do leapfrogging? A ideia de que algumas tecnologias, algumas inovações são tão disruptivas que ela simplesmente ultrapassou a tecnologia que existia lá atrás. Tá? Não é que ela foi caminhando, encostou e passou. Ela pulou a fila das inovações que ela deveria ter seguido. Deixa eu te falar. Então, são inovações que não são incrementais, elas são disruptivas. Arthur, me explica um pouquinho mais. Uma das primeiras vezes que verificaram o leapfrogging na inovação foi quando eles separaram a utilização de Wi-Fi pelos diferentes países. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, países de primeiro mundo, diga-se Europa e América do Norte, falaram, poxa, já que a gente vai construir estradas para juntar todas as cidades, vamos cabear com o telefone do lado, a gente passa ali um conduíte, né, um cano grande, passa toda a comunicação de telecoms, porque, cara, isso vai rolar telecoms, as pessoas vão querer se comunicar, já deu para sacar na guerra, que isso é um mercado muito legal. Então eles reconstruíram a Europa, construíram as highways americanas, colocando do lado ali toda essa fiação. Ou seja, quando surgiu a telecomunicação, de fato, né, os telefones, a internet cabeada, os países de primeiro mundo, eles começaram a usar a internet muito mais do que os países como o Brasil de terceiro mundo, que simplesmente não cabearam o país. Então a gente até fez ali umas estradas, entre aspas, né? O JK e tal fez as estradas, entre aspas, tá? A gente não fez tantas estradas assim, mas a gente muito menos cabeou. Obviamente os caras devem ter roubado dinheiro, pagou a lancha dos caras lá em Miami e não cabeou. Beleza. Até aí, nenhuma novidade. Então os Estados Unidos começou a usar a internet muito mais do que a gente. Proporcionalmente, a população americana usava muito mais internet do que a população brasileira. Isso eu já sabia, já imaginava.
O que você não imaginava é que a hora que surgiu o Wi-Fi, por não ter cabeado as estradas, proporcionalmente o Brasil começou a utilizar o Wi-Fi mais rápido do que os Estados Unidos. Uau! Exatamente. O Brasil, por não ter cabeado, por não ter uma infraestrutura de cabeamento, ele começou a usar o Wi-Fi e o 3G mais rápido. Essas coisinhas chegaram mais rápido, proporcionalmente falando, para a grande massa brasileira do que essa coisinha maravilhosa chegou na mão dos americanos. Por que isso, Arthur? Porque eles pularam. Nos Estados Unidos, o cara seguia um modelinho. Ele comprava um computador de mesa, aí depois comprava quando tinha dinheiro um notebook, depois comprava um smartphone. A gente não tinha dinheiro para computador, muito menos para notebook, e a gente também não tinha o fio que ligava na casa. Então o que a gente fez? Já sei, vou comprar um celular com chip, não preciso ter nada cabeado, não preciso ter a favela cabeada, não preciso ter as cidadezinhas do interior de São Paulo, do interior de qualquer estado do Brasil cabeado, e eles conseguem acessar a internet. Bom, o que mais que aconteceu com o Leapfrog? Por exemplo, as telecoms, elas vinham competindo entre elas. A Vivo brigando com a Claro brigando com a Oi brigando com a Nextel, e elas brigando, se matando, brigando, sempre querendo ser a primeira da vez. E lá, Claro, a Oi, a TIM, a Vivo, Nextel, brigando, e gastando fortunas com investimento de infraestrutura de telecomunicação, e vai. Aí chega um cara, monta um aplicativo que você troca mensagens e que você consegue mais para frente ligar. Esse cara, isso há muitos anos atrás, uns 3 anos atrás, acho que mais anos atrás, todas as mensagens trocadas via telecoms no Brasil, somadas, não davam o número de mensagens de WhatsApp que era trocado. O cara fez isso em menos de 10 anos. Ele pulou, ele não falou, vou fazer uma empresa de telecomunicação, então eu vou cabear todas as estradas, vou montar torres com um satélite, vou mandar um satélite. Não fez isso. Ele passou por fora, ele criou uma solução com a possibilidade que a tecnologia deu para ele de pular. E é isso que para mim foi genial. A possibilidade que eu, Arthur, tenho de pular os meus competidores sem precisar passar pelo passo a passo que eles passaram. Isso é genial, não é? Se você sacou o que eu estou falando, eu acho que já começou a te dar alguns insights. Se você está olhando o seu competidor e está achando que você vai precisar fazer o passo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 para alcançar ele, saiba que muito possivelmente existe uma solução usando a tecnologia e a inovação para pular esse cara. Por exemplo, TripAdvisor. Quem viaja bastante sabe a importância de um negócio chamado TripAdvisor. Tá? O TripAdvisor, ele, a partir da utilização das pessoas, ele começa a ranquear lugares, hotéis, albergues e por aí vai. O TripAdvisor também falou assim, poxa, então eu vou começar a comunicar quartos de hotel. E aí ele falou, poxa, olha aí, tem um business aí, eu vou divulgar quarto de hotel, eu ganho, se o cara fechar a compra, um comissionamento, e show de bola, vamos embora, business grande na mão. E eles até brincam nos Estados Unidos, porque esse business foi montado pela galera do lado de Nova York, de Washington, da costa que é mais conservadora. O lado da Califórnia, Seattle, que é o Vale do Silício, é o pessoal mais descolado, é o pessoal mais moderninho. Então, o pessoal até brinca, esse é um business de velho, ele faz mais do mesmo. Um Booking.com é um império, é gigantesco, mas ele faz mais do mesmo. Então, ao invés de você fazer mais do mesmo, que é vender mais quartos de hotel, vender quartos de hotel mais caro, né? Quem tem empresa sabe, 2 jeitos de você aumentar seu lucro. Primeiro, venda mais quantidades. Segundo, aumente o ticket médio do que pagam para você. Qualquer um dos dois vai fazer você ter um crescimento de faturamento. Terceiro jeito é venda mais para a mesma pessoa, né? Aumente a recorrência. Mas não é o assunto. Aí chega um cara chamado Airbnb e fala, já sei. E se a gente alugasse o quarto das pessoas que tem um quarto sobrando, ou de repente a casa inteira, se a pessoa não estiver usando a casa,
para pessoas que também querem. Então eu conecto as duas pontas sem precisar de um intermediador. Ele vira um intermediador, mas um intermediador que não tem infraestrutura. Então ele pega, em poucos anos, pula todas as redes de hotel, Hilton, impérios como Hilton, Hyatt, Marriott, simplesmente foram ultrapassados pelo Airbnb. Olha que coisa linda. Então, ao invés de falar, eu vou montar um quarto, vou montar um hotel, vou montar 2 hotéis, 5 hotéis, uma rede, franquear. Não, esse cara teve uma ideia disruptiva que fez com que ele sacasse algo que ele pudesse usar da tecnologia para conectar diretamente as pessoas. Então, isso é leapfrogging. Existe a possibilidade do seu negócio, da sua carreira, ou até da sua vida pessoal, não seguir um passo a passo pré-determinado pelo o que aconteceu até então com o seu mercado, ou com você, ou com as pessoas que seguiram a sua carreira. Você, hoje, com a tecnologia, pode simplesmente inventar algo, inventar um jeito de fazer algo que seja disruptivo, que faça com que você tenha resultados nunca antes vistos. Isso, para mim, é simplesmente maravilhoso. Só isso daqui daria para eu fazer uma aula inteira. Daria para eu ficar horas e horas e horas falando para você. Para quem não sabe, hoje, Airbnb é a empresa hoteleira mais valiosa do mundo. Então você imagina que em 10 anos o cara inventou um negócio que ele não tem zero infraestrutura, 0 quartos, e ele é a maior empresa hoteleira. A maior empresa hoteleira do mundo não tem 1 quarto. A maior empresa de locomoção, de mobilidade urbana do mundo chama Uber e não tem 1 carro, 1 ônibus, uma van. Isso é genial. Isso é disruptivo. E isso está vindo de pessoas lá do Vale. Então, WhatsApp, Netflix, vamos pensar no modelo de negócio deles e pensar o salto que eles deram na indústria deles. Como que eu posso replicar esse salto para a minha vida? É isso que hoje... E aí a gente vai... Espero que daqui uns 2, 3 meses já a gente possa contar qual que vai ser o nosso leapfrogging aqui no Grupo Gente, que a gente vai dar um salto considerável, tá? Bem considerável, acho bem interessante. Segundo ponto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Always beta. O que é always beta? Always beta é você entender que você não está na sua última versão. Beta é uma versão que não está finalizada, né? Então isso daqui ainda é beta, esse jogo está no beta, esse software está no beta. O beta é a definição de que ainda não é a versão final. O always beta é a definição de que não importa qual versão que você esteja, onde você esteja, quantos anos você esteja fazendo aquilo, você ainda está no seu beta. Isso simplesmente é um mindset mind-blowing, game changer, como eles falam. Vai mudar o jogo. Por que isso está mudando o jogo? As empresas antigamente, quando elas chegavam num certo patamar, elas sentavam em cima do sucesso. Os profissionais do passado também. Não só as empresas, pessoas com as suas carreiras faziam isso. Putz, eu conquistei o cargo de diretor. E antes, você batalhava. A hora que você chegava num cargo, era muito difícil você perder esse cargo. Então, as pessoas, elas que relaxavam. Se você for lembrar, até esteticamente, elas chegavam a ganhar peso. Porque elas ficavam lentas, elas ficavam paradas, as coisas não se mexiam tanto. Só que hoje, com a mesma velocidade que você sobe, você desce. Ou talvez com o dobro da velocidade que você sobe, você desce. Empresas hoje sobem muito rápido e elas somem do dia para a noite. Você acabou de ver eu mostrar a capa da Forbes 2007 e eles perguntando quem que ia conseguir, será que alguém ia conseguir alcançar a Nokia? Putz, 10 anos depois, se você falar para uma criança Nokia, talvez ela fale, putz, eu não sei, nem sei o que é Nokia. Então, e tem uma coisa muito legal, eu sempre soube que muitas empresas gigantescas, até o próprio, o Zuckerberg parou nos últimos tempos, mas ele, durante muito tempo ele chamava o Facebook de startup. Por quê? É o mindset dele, de estamos construindo, estamos fazendo algo que está inacabado. E é muito doido. Eu visitei por dentro, eu entrei nas baias onde estão os programadores, eu entrei onde fica o WhatsApp, eu entrei onde é o Facebook em si, vi onde era a sala do Mark Zuckerberg. E uma coisa me
chocou positivamente falando. Simplesmente me chocou. É muito doido, cara. Mas o teto inteiro de todos os andares do Facebook não tem forro. Fica com os fios, os canos, tudo aparente. Sabe garagem de prédio? Quando você vai, fica todos os canos para fora. Só que imagina com os fios de rede, os fios de eletricidade, tudo fica em cima aberto. Por quê? A gente está falando de uma das 5 empresas mais valiosas do mundo. Tem um recado aí que ele dá. Isso está inacabado. Isso daqui não foi feito nem 1%. Eles falam que toda sexta-feira ele junta com a equipe, né? Ele senta lá num lugar, as pessoas podem fazer, chama Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas. Ele faz um perguntas e respostas, um Q&A, e as pessoas falam para ele, Mark, onde que tá os planos futuros? Como é que você vê o agora, tal? E ele uma vez por semana ele fala, a gente só fez 1% do Facebook. A gente só fez 1% do Facebook. E ele deixa todos os tetos inacabados para deixar um recado. Isso daqui não está pronto. Isso daqui ainda está em constante transformação. Não é à toa, gente, que o garoto criou uma máquina gigantesca que não foi tirada do controle. Muitas startups tiram do controle depois de um tempo, depois de IPO, depois de alguma coisa que aconteça mais grave, o seu CEO. O próprio Mark Zuckerberg foi chamado para o Senado, eu perguntei lá dentro do Facebook qual que era a previsão, se ele vai sair, não vai sair, falaram, cara, não existe a menor chance, os acionistas adoram ele é um cara que entrega resultado sólido para os acionistas, então é um cara que entende de negócios. E esse cara deixou um recado eterno para todos os funcionários. A nossa obra ainda está inacabada. Tanto é que para onde você olha no Facebook, ele vai estar inacabado, fisicamente falando. Tá aí o recado. Compartilhe tudo, tá? Então, por exemplo, você vai falar, Arthur, por que você foi para o Vale do Silício, ficou 15 dias, de 12 a 14 horas por dia estudando, aprendendo, fazendo negócios lá, chegou, as primeiras coisas que você vai fazer é montar uma live e contar o que você viu de melhor. Compartilha, põe para fora, compartilha, troca experiências, troca vivências. Por quê? Só assim você vai gerar mais negócios. Só assim você vai realmente conseguir estar na vanguarda, sacar o que está acontecendo. Tem gente que se isola do mundo e faz com que nem ele saiba das inovações, nem o mundo saiba da inovação dele. Eu não sei o que é pior. Mas eu acho que o mais importante é você entender que ideias não valem nada, tá? Primeiro, ideias não valem nada. Não vale 1 centavo a sua ideia. Então, se você está com uma ideia de uma startup, se está com uma ideia de um projeto, se está com uma ideia de uma campanha publicitária, se está com uma ideia qualquer que seja, vai e compartilha essa ideia. A sua ideia simplesmente vale zero dinheiros. Por que ela vale 0 dinheiros? Porque uma ideia, ela é metafísica, uma ideia, ela fica aqui no mundo das ideias, ela não vale 1 centavo, ninguém paga por ideia. As pessoas pagam por execução. Então, corre e executa a sua ideia. Outro dia, acho que foi até no Now, me perguntaram, Arthur, e sobre patente? Vale a pena eu patentear meu produto? Falei, cara, vale. Mas assim, primeiro, no Brasil, o patente não é levado tão a sério. Então, você vai ser julgado, como qualquer coisa na justiça brasileira, vai demorar anos. Sei que um dia te paguem algum dinheiro. Mas vamos supor que, mesmo assim, te paguem um dinheirinho lá. Valeu a pena você não executar a sua ideia? Valeu a pena você não executar a sua ideia e deixar outra pessoa executar? Ou valeu a pena você correr para patentear, gastar energia, tempo, dinheiro, patenteando, então você podia correr para executar? Então lá eles falam muito isso. Compartilha a sua ideia porque ela não vale nada, mas se você compartilha, você vai somando experiência. E a partir disso você fica mais apto para ir lá e simplesmente executar. Quantas pessoas não pensaram numa rede social antes do Mark? Não importa, ele foi o cara que fez. Quantas pessoas não pensaram em facilitar o jeito que se aluga quarto no mundo?
Não importa. Os garotos do Airbnb que fizeram. Quantas pessoas não pensaram em juntar todos os filmes em streaming para você pagar uma mensalidade? Não importa. Os caras da Netflix que fizeram. Quantas pessoas não pensaram em montar uma caixa de livros maravilhosa como essa daqui, ó, do portal, que chega toda semana na sua casa? Tem gente que pensou e fez até antes de mim, mas eu não tenho a menor dúvida que a gente vai executar melhor e que em pouco tempo a gente vai ser um grande player desse mercado. O que vale é a execução. O importante é, 1, execute sua ideia. 2, compartilhe ela. Como que eu vou executá-la da melhor maneira possível? Compartilhando ela, conversando com as pessoas, fazendo com que as pessoas colaborem para montar a minha ideia. Então, é importante compartilhar, primeiro porque a gente não deve guardar tanta coisa assim na vida, mas segundo ponto, porque a partir do compartilhamento a gente tem insights de fazer coisas que a gente, de repente, não pensaria sozinho, né? Aquele negócio, vários cérebros pensam melhor que um. E muitas vezes compartilhar só com as pessoas da empresa é um mundinho muito restrito, muito fechado, que faz com que você acabe não tendo ideias revolucionárias. Então, comece a compartilhar, eu sugiro, fica aí uma reflexão, comece a compartilhar com outras pessoas fora da sua área, fora do seu negócio, sobre ideias, sobre possibilidades que você tem que podem, de repente, ser algo que não estava no seu escopo de projetos a serem feitos, mas que num bate-papo você para e pensa e fala, olha, legal, poderia fazer isso sim. Né? Quantas ideias que estão aqui dentro hoje não foram dadas por pessoas completamente fora do meu mercado? Quarto ponto, das lições do Vale. Simples. As coisas são simples. Arthur, eu já sei, já me falaram que as coisas têm que ser simples. Poxa, mas por que você está gastando o seu e o meu tempo para falar que tem que ser simples? Vamos lá. Por mais incrível que pareça, ser simples é 10 vezes mais difícil do que ser complexo. Tem uma entrevista que eu assisti com o fundador do WhatsApp e acho que ele é um imigrante sérvio, assim, meio do leste europeu, ele já tem uns 40 anos e ele está conversando com a repórter e a repórter fala, cara, uma coisa eu não entendi. Logo, foi um pouco antes dele vender, um pouco depois dele vender para o WhatsApp. Acho que deu quase 19 bilhões de dólares, para você ter ideia. Aí, a repórter pergunta para ele e fala, cara, uma coisa eu não entendi. Você criou o WhatsApp em 2000 e... vamos supor, não é isso, mas 2010. Ele criou em 2010 o WhatsApp. Legal. Em 2010 já existia o ICQ, já existia o MSN, que era da Microsoft, que é gigantesco. Já existia o chat do Facebook. Já existia o SMS. Tudo bem que o SMS era pago, mas já existia o SMS. Como que você cria algo tão simples e que domina o mercado, que todos os outros competidores ficam abalados, não sabem o que fazer? Aí ele abre um sorrisão, assim, feliz da vida. E ela fala, nossa, por que você está sorrindo tanto? Ele fala, porque eu adorei que você falou uma palavra. Ela falou, qual? Simples. Tudo que a gente sempre fez foi para ser simples. Se você tentar usar um Viber, se você tentar usar qualquer outro, você vai ver que ele não é tão simples. Pode ter mais funcionalidades, não estou falando que é melhor ou pior, só que esse é mais simples. E o que acontece? O simples, pessoal, ele faz com que as pessoas queiram usar. O simples faz com que a minha barreira de entrada seja menor. O simples faz com que eu tenha vontade de testar algo que eu nunca usei. Então, talvez vocês não saibam, mas o WhatsApp, ele cobra dos usuários, tá? Não no primeiro ano, o primeiro ano é de graça, depois ele te cobra $1,99. Então, ele te cobra pouco, né, para você ter o WhatsApp para a vida toda, do $2, $1, para a vida toda, ele vai te cobrar. Muitas pessoas vão falar, Arthur, eu não paguei. Ele manda, até uma sacanagem, ele manda uma mensagem de push, você quer continuar a usar nosso serviço? Custa R$1,99. Você dá um ok e ele autoriza.
Eu não sei hoje em dia em que pé que tá, se ele ainda cobra para quem baixou nos últimos 2 anos. Mas antes você entrava nos seus settings do WhatsApp, você consegue ver quando você pagou e quanto você pagou. Qual que é o lance? Ele fez algo tão simples que você começou a usar, 1 ano depois você estava tão viciado que hoje você nem sabe se você pagou ou não pagou. Olha que maluquice. Você não sabe se você pagou ou não pagou por esse serviço. Por quê? Porque ele é tão simples, cara. Ele é tão simples que eu pago. É melhor pagar, né? Só que, qual que é o problema? A gente tenta montar coisas complexas. Essas coisas complexas, geralmente, não dão certo de primeira. Às vezes, coisas complexas dão certo na 10ª vez, mas na segunda, na terceira, na quarta, a gente se desestimula ou acaba o investimento e a gente simplesmente para de fazer o que a gente está fazendo. O mundo digital ele vai completamente contra isso, tá? Juntando o Always Beta, para quem sabe, eu sempre falo de um negócio chamado MVP. MVP. Se você não sabe o que é MVP, procura um livro chamado Startup Enxuta, tá? Startup Enxuta. Ele vai falar sobre um conceito de como montar startups hoje em dia, e um dos principais conceitos que ele fala é o conceito de MVP, que é gaste o mínimo possível para montar a versão mais simples do seu produto para você testar uma hipótese. Então é assim que as startups têm feito hoje em dia. Você faz o produto mais simples de todos, põe na rua e vai arrumando ele. E às vezes você vai descobrir que ele simples mesmo cai no gosto do usuário e você consegue não gastar dinheiro, aumentar aí sua lucrabilidade em cima daquele produto ou daquele serviço. Se você for parar para pensar, o WhatsApp ele era 10 vezes mais simples do que o MSN. O MSN tinha vários emoticons, tinha GIFs, tinha videozinhos, tinha balõezinhos, presentinhos, tinha N botões. O WhatsApp não tinha. Mal o WhatsApp não tinha, é que hoje ele já é mais complexo, mas se você lembrar quando ele era lançado, ele era simples, 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 simples. Se você para olhar, qual que é a rede social que tem mais crescido hoje em dia? O Instagram. O Instagram ele é mais simples que o Facebook. O Instagram é mais simples que o Facebook. Hoje ele tem crescido mais do que o Facebook. Se você parar para pensar, por exemplo, sites de relacionamento. Os sites de relacionamento já existiam. E eles já eram um mercado que gerava muito dinheiro. Só que chegou um cara chamado Tinder e você só precisava rodar uma foto para o lado ou uma foto para o outro lado. Era mais simples. As pessoas começaram a usar mais. O Tinder foi vendido por milhões de dólares. Por quê? Porque ele é simples. Pode parar para pensar, o Uber é tipo um táxi. Ele vem na sua porta, te pega. Só que o Uber é mais simples. É mais prático de usar. O que você tem que ter para o Uber? Pôr o seu cartão lá, aperta 2 botõezinhos, aparece um carro, você entra dentro e o carro, depois ele te deixa num lugar e some. É basicamente o que o táxi fazia, só que é mais simples chamar ele hoje. Então, esse é um conceito que vale a pena pensar. Quanto que você está sendo simples, tá? Eu vejo muita gente falando, Arthur, eu quero por essa funcionalidade, eu dou muita consultoria, né? Hoje já tenho dado menos, o ritmo de palestra, treinamento aumentou, mas quando eu dou consultoria, as pessoas perguntam, Arthur, mas eu quero por essa funcionalidade, aquela funcionalidade, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu falo, mas você já faz o básico bem feito? Aquele jargão, né? Faz o arroz com feijão bem feito. Se pergunta, na sua carreira, você está fazendo o arroz com feijão bem feito? Ou você está querendo fazer 1000 coisas complexas e tudo mais ou menos? Essas startups me ensinaram de que mais vale eu fazer 2, 3 coisas muito bem feitas do que eu fazer 10 mais ou menos. Parece um aprendizado simples, mas para pensar no seu dia a dia. Quando você faz um to-do, uma lista de afazeres, você põe 100 coisas ou você põe 3, 4 coisas extremamente vitais? Eu mesmo, às vezes eu ponho 50 coisas, mas hoje em dia eu dou uma grifada e falo, essas 3, 4 coisas elas são vitais para que eu consiga evoluir, para que eu consiga ter sucesso. Quinto ponto, tá, pessoal? A experiência do usuário, tá? A experiência do usuário. O que é a experiência do usuário? Isso daqui, a gente já vem falando de experiência do usuário há um tempão.
no Brasil. Eu, pelo menos, ouço, acho que desde 2010 na DM9, depois na Ogilvy ainda ouvi mais ainda. Experiência do usuário, experiência do usuário. Mas uma coisa eu não tinha entendido. A experiência do usuário, ela parte do primeiro segundo que ela se conecta com a sua marca até o último segundo que ela se conecta com a sua marca. O que isso quer dizer? Desde São Paulo não tem mais, mas um outdoor que ela viu na rua, uma propaganda que ela viu na internet, uma mensagem que ela viu no celular, até o prédio da sua empresa, até a arquitetura do seu escritório, tudo vai mexer com a experiência do usuário. Segundinho, vou dar um gole. Estou falando há quase uma hora, mais de uma hora que estou com a boca seca. Qual que é o lance da experiência do usuário? Isso, eu fiquei até um pouco triste comigo, porque eu acho que eu deveria ter começado a valorizar mais antes, porque eu já estava sacando isso e a gente já vinha trabalhando, mas não de forma tão acelerada quanto a gente trabalhou lá. Então, primeiro, experiência do usuário. Desde o primeiro telefonema que ele dá para a sua empresa, que ele dá para você, tá? Você já começa a impactar ele de um jeito único, ou você trata ele mais ou menos até você saber se ele é cliente, se ele já comprou, se ele vai comprar? Às vezes acontece um problema. Às vezes a gente trata bem quem não comprou ainda, e a gente trata mal quem já comprou. Olha que coisa maluca. Esse cara já comprou. Segundo Kotler, 7 vezes mais caro você adquirir um novo consumidor do que você fazer um consumidor comprar de novo. Então você tem que pôr um tapete vermelho no cara que já comprou, tá? Você tem que pôr um tapete vermelho. Quem estava no Now vai saber, a gente fez 70% de desconto para quem quisesse refazer o Now. Porto, 70% de desconto, eu praticamente pago para você estar lá. Vai dar menos de R$100 por dia que você vai gastar para estar no Now se você é ex-aluno. O que me importa é, você está feliz? Você transformou a sua vida? Você realmente está absorvendo e transformando isso? Porque senão faz de novo. Prefiro gastar dinheiro com isso do que depois gastar dinheiro para te conquistar como aluno, tá? Então, preste atenção nisso. Como que está sendo a experiência do seu cliente desde o primeiro segundo? E quando eu digo cliente, eu digo não só cliente de transação financeira. Às vezes o seu cliente ele pode ser a gente chama de os stakeholders, né? Pode ser seu fornecedor, o seu usuário pode ser seu patrocinador, ele pode ser o seu investidor, ou ele pode ser o seu consumidor mesmo, né? Seu aluno, seu cliente, seu paciente. Você está tratando ele de um jeito diferente, o seu usuário ele pode ser até o seu chefe, cara. Você está tratando ele de um jeito diferente, você dá um bom dia especial, você manda um e-mail que você dá uma arrumada melhor nele ali. Será que você gasta mais tempo montando um arquivo? Essa experiência ela vai ser decisória para como as pessoas vão te tratar e o resultado que você vai ter, tá? Por exemplo, quando você pede um Uber, ninguém combinou com você que ia ter balinha e água. Vamos ser sinceros, o cara te dá balinha e água porque ele quer fazer um negócio chamado over delivery. Ele quer entregar mais do que o esperado. Então, quantas balinhas e águas você tem dado? Fica essa pergunta aí. Você não fica feliz quando o cara fala que é bala, que é água, quer escolher a rádio? Aí você escolhe a rádio, vê se o ar tá bom, né? Que a janela, o ar tá bom. Você fala, o ar tá bom, põe no 3, põe no 2, legal, show. Pô, balinha, adoro Sete Belo. Pega uma Sete Belo, abre, depois fica com a boca doce, com aquele gosto de bala, e fala, então toma uma água agora para tirar o gosto da bala que eu comi. Aí come lá. Quando que você faz isso para o seu usuário, para o seu cliente, para o seu qualquer coisa que seja, qualquer pessoa que você se relaciona? Então, sugiro fortemente que você faça esse quinto ponto, que é cuidar da experiência que as outras pessoas têm com você ou com a sua empresa, tá? Pessoal, foi os nossos 5 pontos, tá? Prometido, entregue. Grande beijo, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.